Salmos 73. Vamos ler o versículo 1º, o 2º e o 3º. Talvez alguns não entendam o porquê desse tema, mas você vai entender. Então, em breve você vai entender. Amém? Amém? Esse aqui é o Salmo de Asaf, o grande levita Asaf. Vou ler aqui na minha versão. Ele começa o Salmo dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que meus passos escorregassem, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Amém? Curva essa cabeça agora, vamos orar. Poderoso Deus, eterno Pai, graça te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Então por isso, Pai, nós estamos alegres. Pai, eu te dou graça, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Pai. Muitos, Pai, podem dizer que chegaram aqui por conta do convite do pastor, por conta do convite da igreja, Instagram, Face. Não, mas foi o Senhor que trouxe cada um aqui nessa noite para falar com cada um, Senhor. Então, Pai, usa-me, Pai, que diminua eu para que o Senhor cresça, porque quem sou eu para dizer alguma coisa? Fala, Senhor, com a tua igreja poderosamente, que cada um possa sair daqui, Pai, entendendo mais de Ti, mais da Sua palavra. Tudo é para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vou pedir para o Gabriel soltar aquele fundo musical. Meus amados, quando eu recebi esse convite para trazer a palavra de hoje, eu sabia que o tema era sobre cura divina, libertação. E eu pedi uma ajuda, um conselho do Espírito Santo. E aí ele me revelou algumas coisas. Eu falei, então eu entendi, Senhor. Porque o que a gente vai falar aqui é cura, é libertação, é sim. Mas só que o que o Espírito Santo quer falar contigo nessa noite é sobre a cura da alma. E o que é a alma? É o palco do sentimento. Os nossos sentimentos estão lá exatamente na alma. Então, quando eu vi esse tema, cura divina, eu pedi a orientação do Espírito Santo. Ele falou, Sancler, fala com o meu povo sobre esse tema, porque eu quero curar a alma deles. Eu quero curar o sentimento deles. E se você que está aqui, vejo que a maioria aqui todos são cristãos, se você não estiver pensando sobre esse tema, provavelmente em algum momento da sua caminhada cristã, você pensou sobre isso. E a pergunta que eu te faço, que é o mesmo tema dessa noite, é: por que prosperam os ímpios e eu não? Por que prosperam os ímpios e eu estou aqui e eu não prospero? E foi isso que aconteceu com esse grande homem de Deus chamado Asaf. Asaf teve essa indagação. Asaf, aqui, nesse Salmo de número 73, ele não era nenhum menino na fé, ele não era nenhum garoto. Aqui ele já tinha quase 70 anos de idade, então ele já era uma pessoa experimentada, ele já era uma pessoa vivida, já era uma pessoa no qual tinha visto muitos feitos de Deus de Israel lá naquela nação. Mas só que num dado momento, nesse Salmo 73, ele começa a indagar a Deus, e eu acredito que muitos que estão aqui já fizeram essa indagação. Senhor, por que a vida do fulano está boa e a minha vida, que sirvo ao Senhor, parece que está uma desgraça? Essa foi a indagação do Asaf, e é o que eu quero falar com vocês nessa noite. E aqui no versículo 2, na minha versão, ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, por pouco não escorreguei. Eu quase me desviei. E eu entendo o que você passa. Eu entendo que sim, na sua caminhada evangélica, você passa por muita dificuldade, você passa por muitos problemas, você passa por diversos obstáculos. Se eu der o microfone para cada um que está aqui nessa noite e pedir para vir aqui na frente, muitos aqui têm diversos problemas para falar. Muitos aqui têm diversas dificuldades para expressar, para contar para a gente aqui. E isso aconteceu com Asaf, e isso acontece com muitos na caminhada cristã.
Mas se você reparar, ele fala que eu quase desviei, quase escorreguei. Então só escorrega, só escorrega e só se desvia aquela pessoa que está andando, a pessoa que está caminhando. Quem está parado não escorrega. Quem está parado não se desvia. Quem está parado está acomodado. E se você está aqui nessa noite, você está aqui na igreja, está assistindo essa pregação, se você chegou aqui e louvou a Deus, é porque de alguma maneira você está em movimento. De alguma maneira você não se acomodou na caminhada cristã. E Deus, Ele louva por isso, Deus, Ele agradece você por isso, porque você não está retrocedendo, você não está olhando para o lado, você está olhando para frente, você teve coragem e até aqui você está aqui porque o Senhor te ajudou. E Deus, Ele fala para você hoje à noite, vamos até o fim, eu vou te ajudar nessa caminhada, o vento vai passar. Ele não vai deixar você escorregar, meu amado. Continue caminhando, não olhe para trás, não retroceda. A palavra diz que ele quase escorregou, ele não escorregou. E por que não escorregou? Porque Deus o sustentou. Então continue na sua caminhada evangélica, ainda que pareça difícil, continue caminhando. E aí no versículo 3, na minha versão, ele fala assim: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele diz que ele tinha inveja, mas ele explica o porquê que ele tinha inveja. Porque aqueles lá, aqueles que são soberbos, aqueles que são arrogantes, aqueles que parecem que não precisam da palavra de Deus, eles estão prosperando. E aí foi por isso que eu invejei eles, porque eles estão prosperando, porque as coisas que eles fazem prosperam. E eu estou aqui, parece que eu não saio do lugar, parece que eu tento fazer as coisas, mas as coisas não saem do lugar, e minhas coisas não prosperam. Mas o ímpio lá, que não segue a palavra de Deus, está prosperando. Por que isso, Deus? Eu quase perdi a confiança em Deus, e é isso que Asaf está dizendo aqui. Quase perdeu a confiança em Deus, porque ele viu a prosperidade dos outros, e a vida dele parecia estar parada. Quantos aqui nessa noite já teve esse pensamento? Olhou para o lado, viu o ímpio prosperando, e a sua vida passa mês, passa semestre, passa ano, e parece que tudo na sua vida está parado. Olha o quanto eu oro, Sancler, olha o quanto eu oro, pastor Sancler. Mas só que quando eu oro, parece que eu não estou sentindo que as minhas orações serão respondidas. Eu oro, eu jejum, estou lá na igreja todos os domingos, mas parece que as coisas não mudam. Mas aí quando eu olho para o lado, quando eu vejo um ímpio, estou vendo o ímpio lá mudar de carro, estou vendo o ímpio morando numa casa mais bacana, estou vendo o ímpio lá pegando um avião, fazendo uma viagem, postando lá, estou vendo o ímpio, aconteceu qualquer coisa na família, uma doença, uma enfermidade, estou vendo o ímpio lá no plano de saúde, lá na Barra D'Or, com aquele plano melhorado da Unimed, da Golden Cross, e eu estou aqui, dependendo do SUS, esperando 4 ou 5 meses para ser chamado numa cirurgia, e eu estou buscando a Deus, mas só que o ímpio está lá, tendo um plano de saúde bom. E eu, pastor Sancler, quando eu fico naquele calor, Rio de Janeiro, 40 graus, eu até tenho ar-condicionado na minha casa, mas não posso ligar por bastante tempo, porque se eu ligar o ar-condicionado, eu sei que no mês seguinte a luz vai vir muito cara, vai vir R$400, R$500, não tenho condições de ficar com o ar-condicionado ligado o dia todo. Mas o ímpio está lá, o ímpio está lá com o seu ar-condicionado ligado o dia inteiro, tranquilo na dele, mas eu estou aqui. Quantos já se fizeram essa pergunta? Ah, pastor Sancler, por que tu não fala da minha situação? Vou falar da sua situação. Você está lá, meu amor, tem que ir no supermercado. Vamos, vamos. Geralmente o homem não gosta de ir no supermercado, né? Mas a esposa vai lá, leva o homem, aí chega lá. Ah, tem que comprar isso aqui. Não, manteiga, queijo,
alcatra, tá, leite, o leite está R$5, tem que fazer, vai botando no carrinho, vai fazendo as compras do supermercado, vai botando no carrinho. Aí quando chega lá no caixa, espera 15, 20 minutos para chegar a vez. Aí quando chega lá no caixa, a atendente está passando lá, e aí fica olhando lá para a tela o preço, só subindo. R$50, 70, 90, 140, 230, 320, aí tu fica, meu Deus, que compra é essa? Aí tu olha aquilo ali, a compra está aumentando e você, não, melhor tirar. Não, mas eu preciso disso para minha casa. Aí você olha aquele preço, aí tu olha para sua carteira, meu Deus do céu, não tenho esse dinheiro tanto para pagar essas compras, mas essas compras são necessárias. E aí o que você faz? Usa a alternativa de parcelar no cartão de crédito. Aí tu vai lá, tu parcela tuas compras no Guanabara em 4, 5 vezes. Mas só que o Guanabara, quando você parcela, o Guanabara cobra juros. Aí você vê no mês seguinte que a fatura do seu cartão tem 5, 6 faturas só de Guanabara, parcelado e com juros. Aí você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Acho que eu vou ter que pegar um empréstimo. E aí tu olha para o lado, no estacionamento do Guanabara está o ímpio lá com o seu carrão, com Honda Civic, com Corolla, com 4x4. Aí você fala, meu Deus, por que eu não tenho um carro desse? Por que minha vida financeira não está assim, se eu dizimo, se eu oferto? Por que eu tenho que ficar parcelando minhas compras? Por que o meu filho pede roupa e eu não estou conseguindo comprar todas as roupas que ele precisa? Fico repetindo. É assim. Muitos cristãos têm essa indagação. Meu filho aqui está enfermo. Eu vou em vários hospitais, eu tento ser atendida, mas só que os médicos não sabem o que é. Eu vou em um, vou em outro. Aí eu vi que eu tenho que pagar uma consulta particular, mas a consulta está R$140. E eu nem sei se o médico sabe qual realmente vai ser o problema do meu filho e da minha filha. Aí você olha para o lado, o ímpio paga lá um plano de saúde lá que não dá atendimento a qualquer clínico, qualquer especialista. E é isso que acontece com muitos cristãos, e é isso que aconteceu com a vida de Asaf, indagações, por que o ímpio prospera? E por que eu que estou aqui na igreja estou parado? Por que Deus não movimentou a minha situação? Por que Deus não veio com aquele vento de prosperidade, de bênção na minha vida? Por que eu estou aqui? Por que o ímpio está prosperando se eu faço as coisas de Deus? Essa é a indagação de Asaf, e essa é a indagação de muitos cristãos. E no versículo 4, no versículo 5, ele continua: os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Ele não sofre como os outros sofrem, nem tem aflições que os outros têm. Asaf continua falando, os ímpios, eles não têm perrengue, eles são cheios de saúde. A sua família é cheia de saúde, porque os filhos dele não ficam doentes. Eles sempre fazem check-up todo mês, então não fica doente. Se aparecer qualquer coisa, já estão sendo tratados. Mas eu estou aqui. O ímpio está lá, prosperando, com saúde, família com saúde. Ultimamente, meus amados, eu com muita frequência eu tenho visto pais com filhos autistas. Situações onde eu vejo ali mães com 2 filhos autistas. Muitas dessas mães, muitos desses pais deixam de fazer os seus afazeres da vida, deixam de trabalhar, deixam de estudar, fazer uma faculdade para se dedicar totalmente àquele filho ali que merece uma atenção especial, porque ele precisa cuidar deles. O seu filho nasceu com uma síndrome de autismo ou alguma outra coisa. E aí quando você vai perguntar àquela pessoa ali, você vai conversar com aquela mãe, com aquele pai, muitas dessas mães são cristãs, muitas dessas mães são evangélicas. Aí tu fica perguntando, Deus, por que o Senhor não cura? Aquele Deus lá, aquele Jesus Cristo que salvou, que curou lá atrás, por que Ele não cura, Senhor? Eu fui agora na última convenção estadual, convenção quadrangular estadual, eu estava lá, e eu reparei que lá no cantinho do altar, tinha uma pessoa fazendo linguagem de Libras. E eu pude entender que lá, dentro do centro de convenção quadrangular, tinha pessoas surdas, pessoas evangélicas surdas.
Eu fico indagando, Deus, aquela pessoa ali te aceitou Jesus como Salvador. Aquela pessoa ali um dia levantou a mão e recebeu Jesus como Salvador. Por que essa pessoa não é curada da surdez, Senhor? Eu perguntei isso a Deus, Deus, por quê? Enquanto que muitos lá no Rock in Rio, muitos jovens, muitos lá estão escutando músicas, estão dando ouvidos a cantores que cantam música que exaltam o inferno, que fala de inferno, que fala de só coisas, sabe, horrorosas, e eles têm audição, eles escutam e cantam aquela música, enquanto tem muitos cristãos dentro da igreja, surdos. E eu indago a Deus, e muitos cristãos indagam a Deus também, perguntando, Senhor, por que o Senhor não modificou a minha vida? Por que o ímpio prospera e eu estou aqui ainda? E aqui no versículo ele falou, eles não sofrem como os outros sofrem. Não sofrem como os outros. Outra situação também que muito chateou, mas eu não sei se essa pessoa era evangélica. Em 2021, um fotógrafo chamado Tiago Freitas, lá em Niterói, ele estava na sua madrugada com a sua esposa, com a sua filhinha de 5 anos de idade. Ele morando próximo a uma favela lá em Niterói, estava rolando um grande baile funk lá. E a sua filhinha já era 3 horas da manhã, não estava conseguindo dormir. Aí ele falou, filhinha, fica aqui, papai vai tentar resolver. Aí o que esse homem faz? Ele vai lá, sai da sua casa, vai lá onde está rolando o baile funk dos traficantes e tenta conversar com os traficantes. Fala, olha só, a minha filhinha está precisando dormir lá, só que ela não está conseguindo dormir porque o som está muito alto. Será que tem como vocês abaixarem o volume aí, só um pouquinho, porque a minha filhinha, sabe, 5 aninhos, ela precisa dormir. E aí ele volta para casa, achando que os traficantes iam escutar a prece dele e ia fazer aquele favor para ele. Só que passa alguns minutos, ele vê que o som continua alto. Então, por volta de quase 6 horas da manhã, Tiago Freitas vai lá novamente e tenta conversar com os traficantes, tenta conversar com os bandidos. E aí ele vai lá, a sua esposa em casa. Daqui a pouco se escuta 2, 3 disparos de tiro. Passa esse tempo, Tiago Freitas não volta para casa. E aí depois se descobre que os traficantes, irritados com o Tiago Freitas, esse fotógrafo, matou Tiago Freitas só porque ele foi lá reclamar que o som estava alto. Os traficantes vão lá e mataram Tiago Freitas, porque ele queria fazer a filhinha dele dormir. Só isso. E aí, como eu falei, essa mensagem é uma mensagem para curar a sua alma. E aí eu fico imaginando aqui, porque a criança não entende. Eu fico imaginando a filhinha dele de 5 anos, perguntando para a mamãe dele, perguntando assim, ô papai, mamãe, quando é que papai vai voltar? Papai saiu, mamãe, e não voltou mais. Queria tanto brincar com ele. Eu gosto muito quando ele me pega no colo, me joga pro alto, roda comigo. Mamãe, eu brinco muito com o papai. Quando é que papai vai voltar? Eu fico imaginando a expressão daquela mãe. O que a mãe vai dizer para uma filhinha de 5 anos que acabou de perder o pai dessa forma, dessa maneira? Ultimamente eu tenho dado muito serviço no quartel e eu fico ausente do Guilherme. Quando eu fico um dia fora, longe do Guilherme, eu sinto saudade e o Guilherme sente saudade. O Guilherme, ele fica falando para ela, é minha esposa, papai está chegando? Papai vai voltar? Cadê papai? Mas naquele dia eu não ia voltar do trabalho, só vou voltar no dia seguinte. Meu filho sente falta de mim por um dia. Eu fico imaginando essa criancinha de 5 anos sem o papai, porque o papai foi assassinado por bandidos. E sabe o que acontece? Já se passaram 4 anos e o traficante está lá solto. Até hoje ninguém prendeu ele está lá. E aí, é isso que o Asaf está falando aqui, ó. Eles não sofrem como os outros sofrem, parece que eles não têm aflição como os outros têm. Por que, Deus, os ímpios prosperam? Porque parece que eles não sofrem. Eu aqui estou na igreja e eu estou sofrendo.
estou passando por tribulação. Quantos dentro da igreja, quantos cristãos tiveram familiares que de alguma maneira Deus louvou cedo demais? A morte veio e levou aquela vida. Pais, mães que perderam filhos, ou até filhos que perderam um pai novo, o pai às vezes com 50 anos de idade, 55. E aí a pessoa é cristã e fica indagando: Senhor, quando eu fui lá na igreja, quando eu aceitei Jesus como Salvador, quando eu levantei a minha mão, o Senhor disse que ia cuidar da minha família. Mas só que eu estou agora aqui, estou aqui nesse velório, estou vendo a minha mãe sendo enterrada, estou vendo meu pai, estou vendo meu irmão. Por que o Senhor não cuidou dele? Se um dia lá atrás eu levantei a mão para você, Senhor, e eu aceitei Jesus como Salvador. E essas são as indagações, meus amados. O porquê que os ímpios prosperam e o cristão sofre tanto. Essa é a indagação de Asaf. E no versículo 10 ele diz assim: o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Quantas vezes nós passamos dificuldades, tantos pais, meu filho ainda é muito pequeno, mas quantos nós temos dificuldade em instruir os nossos jovens? Porque os jovens, os adolescentes, eles querem escutar mais aquelas pessoas lá fora do que os que estão aqui dentro. Os anciões experientes. Quantos? Mas os que estão lá fora, os ímpios, muitas vezes eles têm palavras sutis, eles usam de mecanismo para encantar os jovens, as pessoas. E as pessoas, muitos evangélicos, dão ouvido a eles. E você, pastores aqui, que pregam, que traz a palavra, instrutores, professores da LAN, que é professor, é difícil a gente pregar e falar a verdade. Porque muitos hoje em dia só querem escutar palavras boas, palavras agradáveis. E Asaf está falando isso aqui, é difícil. Porque os ímpios eles sabem falar. E aí no versículo 11, ele fala: eles afirmam, Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Sabe o que está passando aqui? Se Deus existir, Ele não vai me punir. Eu já fiz tantas outras coisas. Assim é o pensamento ímpio. Deus não vai me punir não. Eu já fiz isso uma vez, vou fazer de novo. Agora você, que é crente, você que tem o Espírito Santo de Deus, você sabe que quando você peca, o Espírito Santo ele começa a te incomodar. E você se sente mal por pecar. Você se sente mal por ofender alguém. Você se sente mal quando você trata uma pessoa daquela maneira que a pessoa fica triste. Aí você fica pensando: meu Deus do céu, por que eu falei aquilo para aquela pessoa? Não, mas aquela pessoa merece. Mas o Espírito Santo, não. Deus ele mandou a gente agir com compaixão com todo mundo. Tratar o próximo como a si mesmo. O Espírito Santo nos incomoda a fazer o correto. Mas parece que os ímpios não estão nem aí. E aí no versículo 3, Asaf ele fala: parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as minhas mãos limpas do pecado. Com certeza já passou isso na sua cabeça também. Meu Deus, será que está valendo a pena essa minha caminhada? Eu parei de beber, parei de tomar a minha cervejinha, a minha loirinha, parei de ir para a balada. Sexta-feira à noite eu estava lá, estava dançando, estava tendo meu pagode. Agora eu estou aqui na igreja. Será que está valendo a pena, Senhor? Parei de fazer os gatos lá, sabe? Eu fazia os gatos na luz para pagar mais barato. Mas depois que eu virei crente e me converti, eu entendi que não posso fazer isso. Mas será que está valendo a pena, Senhor? Porque eu estou sem dinheiro para pagar as contas. E esse era o pensamento do Asaf. E no versículo 16 ele fala: todavia, quando eu busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Meu amado, é difícil compreender. Tem coisas que você vai passar na sua vida que não tem explicação. A sua jornada aqui na terra não é só porque você é crente cristão que você vai ter uma vida
diferenciada do ímpio, que você não vai ter problema, que você não vai ter obstáculo. A nossa caminhada na terra vai acontecer muitas coisas na nossa vida que não vai ter explicação, que Deus vai ficar em silêncio. E se você se insistir, pedir a Deus, clamar, Ele não vai te responder e você não vai se libertar. E aí você vai falar, esse negócio de igreja não dá certo não, quadrangular, vou para outra. Aí você acha que o problema está na igreja, mas o problema não está na igreja. O problema está em você querer explicações para coisas que Deus não vai te explicar. Aconteceu comigo algo ano passado, porque não teremos, muitas vezes a gente não tem o que a gente quer, mas Ele dá aquilo que a gente precisa. Ano passado eu estava acabando minhas férias e eu entrei numa crise ali 1h da manhã, porque eu sabia que eu ia trabalhar no dia seguinte ali 5h da manhã e eu não queria nem dormir. E eu comecei a indagar a Deus, Deus, por que eu tenho esse trabalho? Por que eu tenho esse emprego? Eu sei que quando eu voltar lá eu vou sofrer muita pressão, é muita cobrança. E eu não sei se eu vou dar conta. E aí eu fiquei pedindo, Deus, eu não quero trabalhar, não quero ir lá, não quero, eu vou sofrer pressão, eu não quero passar por isso, já tenho coisas demais na minha vida. E eu fiquei indagando a Deus ali por alguns minutos. E sabe o que Deus fez para mim? Ele falou, Sancler, essa situação eu não vou te livrar. Você vai trabalhar, você vai passar por isso. Essa situação eu não vou te livrar, mas eu vou te dar uma coisa especial. Eu vou te dar o meu alívio. E é isso, meus amados. É isso. Muitas vezes Deus ele não vai te livrar de uma situação. Ele não vai trazer a bênção que você quer. Ele não vai te dar aquela prosperidade que você até merece, mas Ele vai trazer para você o alívio, porque a graça dele te basta. A graça dele te basta, meu amado. Não peça a Deus para te livrar, peça a Deus para te sustentar. Peça a Deus a graça dele, porque Ele vai trazer o alívio dele sobre a tua vida. Quando eu compreendi isso, aquela crise de ansiedade saiu de mim. E aí eu pude trabalhar com mais tranquilidade. Muitas vezes, você não sabe também o quanto que a outra pessoa trabalhou para ter aquilo. E aí o cristão muitas vezes inveja a prosperidade do ímpio, mas não sabe o quanto que aquela pessoa batalhou. Ontem eu estava assistindo um podcast de um homem que eu admiro muito, chamado Flávio Augusto. Quando ele começou a vender na década de 90, ele disse que ele pegou um ônibus, passou 2 horas no ônibus para ir até um cliente. E quando ele chegou lá no ponto de ônibus, ele foi até a casa da pessoa, mais 15 minutos, debaixo de uma chuva. Quando chegou lá, a pessoa estava dentro da casa, ele sabia que a pessoa estava dentro da casa, mas a pessoa ficou em silêncio e não quis atender ele. E ele, por toda aquela dificuldade, desistindo de tentar falar com aquela pessoa, ele voltou lá para a sua central do trabalho. Ele passou mais de 3 horas e ele não foi atendido. Hoje, esse homem é um bilionário. Não é milionário, é bilionário, acima de milionário. Por quê? Porque lá atrás, desde a década de 90, ele estava fazendo as vendas dele. E aí a pessoa acha que só porque é cristã, só porque está indo na igreja, só porque faz as coisas de Deus, ela acha que Deus tem que dar as coisas de facilidade. Não é assim, meu amado. Às vezes o ímpio ele tem um bastidor de trabalho, de perseverança, que às vezes nós não temos. E isso pode acontecer contigo também se você perseverar. Se você manter firme, você vai passar no concurso, você vai conseguir uma porta de emprego, você vai ter prosperidade na sua empresa, mas persevere, porque muitas vezes o ímpio persevera. Muitas vezes também a gente é iludido demais, porque parece que aquela pessoa tem uma família feliz, parece que o ímpio está super alegre, está tirando foto na internet, no Instagram. Mas só que muitas vezes aquela pessoa parece estar feliz, mas lá atrás, quando você vai ver a vida dele por trás, é uma pessoa que é brigada com a família,
É uma pessoa que não fala com o irmão, não fala com a irmã, não fala com o pai. Chega lá em casa à noite, ele está se drogando. E você está invejando a vida dele, mas você não vê que a tua vida, às vezes, está muito melhor do que a vida dele. Isso aconteceu com Asaf, sabe por quê? Asaf, ele foi um regente do coral de Salomão. Quando o templo foi inaugurado, quem foi que dirigiu o coral, que cantou na inauguração do templo, foi ele, foi Asaf. E aconteceu algo em Israel, no momento que aquela música foi entoada, que nunca tinha acontecido. A glória de Deus, a Shekinah, inundou aquele ambiente e ninguém conseguiu ficar de pé. E quem era o líder do coral? Quem era o regente? Quem fez a letra? Foi Asaf. Você não encontra essa letra na Bíblia, você encontra nos Salmos várias canções, mas você não encontra a canção da inauguração do templo. Por quê? Por conta do tamanho da glória que desceu naquele ambiente. As pessoas não conseguiram ficar de pé. Então os escribas não conseguiram escrever a letra, tamanha glória. Então o Asaf, ele tinha sobre isso na vida dele. Mas nesse dado momento, o Asaf está cego e ele não está dando valor para a própria vida. E quantos aqui nessa noite estão amargurados? Quantos aqui nessa noite chegam para Deus e reclamam, mas só que não estão dando valor para a sua própria vida? Ah, meu filho está dando problema, mas quantas pessoas queriam ter filho e você não tem? Ah, o IPTU está caro, mas quantas pessoas queriam ter casa e você tem? Ah, mas o colégio dos meus filhos tão caro. Quantas mães queriam botar os seus filhos no colégio, mas não podem porque não estão mais com seus filhos? Ah, o meu marido, minha esposa lá, só Deus na causa dele. Graças a Deus por você ter marido, por você ter esposa. Glorifica a Deus, porque muitos lá atrás, ó, não tem mais, perderam. Você tem motivo para glorificar a Deus na sua vida. Então você tem que dar valor. Você dê valor, porque Deus mora em você. O Espírito Santo mora em você. Dê esse valor. Dê valor. Deus te coloca de pé, meu amado. E olha aqui no versículo 17, a gente já está caminhando já para o fim. Como é que a chave mudou na cabeça dele? Como é que Asaf deixou de ter essas indagações e parou de questionar a Deus? Como é que ele voltou a ter essa fé? No versículo 17 ele diz: até que entrei na casa de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. O que ele fez? Ele foi na casa de Deus. Então eu glorifico a Deus por você estar aqui nessa noite. Eu glorifico por você estar aí sentado aqui nesse banco. Sabe por quê? Porque enquanto você está aqui, Deus ele está falando contigo. Enquanto você está aqui, Deus ele está tirando da sua mente todos os questionamentos. Enquanto você está aqui, Deus ele está te sustentando. Aqui Deus ele te coloca de pé. Por que ele está te colocando de pé? Porque você está aqui na casa de Deus. Meu amado, não deixe de ir para a igreja, não deixe o cansaço, a preguiça te pegar. Porque Asaf, ele só mudou a mente dele porque ele foi para a casa de Deus. É aqui. Não perca a oportunidade de estar na igreja, meu amado. Lá em Israel, o óleo ele descia sobre a cabeça de Arão, descia pela barba e caía no peitoral. E no peitoral tinha 12 pedras preciosas, e essas 12 pedras preciosas simbolizavam as tribos de Israel. Então, quando o Arão era ungido, ele era abençoado, e o óleo descia da barba e batia no peitoral dele, significava que aquela unção, aquela bênção, sairia de Arão e também iria para as tribos. Então, quando o pastor Silvio está aqui, e quando ele está sendo usado por Deus, o óleo desce de Deus, vai para a cabeça do pastor Silvio e esbarra para vocês todos também. Então não tem como essa unção que desce sobre o pastor Silvio descer sobre você se você estiver em casa. Tu tem que estar aqui na igreja, porque Deus vai falar contigo. Toda a preocupação, todo medo, todo desespero, Deus vai lançar fora. Mas para isso é necessário você estar onde? Aqui na igreja. Asaf, depois que foi para a casa de Deus, ele compreendeu isso.
E ele parou de questionar a Deus. Ele, quem sou eu para questionar o Altíssimo? Quem sou eu para falar que o ímpio prospera e eu não? Asaf, ele compreendeu. No versículo 18, ele fala assim, ó: certamente tu pões em lugares escorregadios, tu os lança para a ruína. Quem aqui lembra da parábola do rico e do Lázaro? Quando o rico estava prosperando, Lázaro lá estava pobre. Lázaro, ele comia das migalhas que caíam das pessoas. Aí os dois morreram, e aí Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o inferno. E aí o rico estava querendo, Deus, deixa que Lázaro jogue uma pontinha de água aqui, porque aqui está muito quente. Aí fala, quem está lá em cima não pode descer, quem está lá embaixo não pode subir. É assim, meus amados. O futuro deles, o futuro dos ímpios é no local de sofrimento. Mas enquanto você ficar firme, manter firme ali, Deus, eu estou passando por essa dificuldade. Deus, eu estou sofrendo, mas eu não te largo, porque eu sei no que eu tenho crido. E eu sei que um dia Ele levantará em meu favor. Um dia eu vou morar no céu. É essa que tem que ser a nossa fé. É morar no céu. Essa tem que ser a nossa fé, meus amados. E é assim que termina aquilo. É assim que termina, você pode ver no versículo 25. Olha o que traz ali no Asaf. Ele fala assim, ó: quem tenho eu no céu, senão a ti? A maior riqueza que você pode ter, a maior riqueza que nós, como cristãos, podemos ter, não é dinheiro no banco, não é milhares de reais na nossa conta, não. A maior riqueza que nós podemos ter é ter o Espírito Santo sobre nossa vida, é saber que um dia você vai morar no céu. Essa é a riqueza, é isso que nós temos que crer, e é por isso que nós temos que buscar, é a salvação. Um dia a gente vai estar lá com Ele na glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? O Senhor é minha porção. Meus amados, viver na terra durante muito tempo, às vezes é sofrer, às vezes é passar por dificuldade, mas tenha certeza disso, que quanto maior for a tribulação, maior vai ser a vitória lá na glória. Paulo disse uma vez que eu não me importo com as coisas que eu vejo, porque as coisas que eu vejo são terrenas, são passageiras, mas eu importo nas coisas que não vejo, porque as coisas que eu não vejo são eternas. E é por isso que você tem que buscar essa cura para a sua alma, é por isso que você tem que se libertar dessa pressão que você sente, de olhar para o lado e ver que as outras pessoas estão prosperando os ímpios e você está parecendo que está parado. Lembra-te desse ensinamento do Asaf. Esteja aqui na igreja, porque ele vai falar contigo, e busque o reino de Deus sobre todas as coisas, porque o reino de Deus vai trazer para você bênçãos espirituais, e é bênção que o diabo ele não pode roubar de você. Nenhuma tribulação vai tirar essa certeza, que é a certeza da salvação. Amém, meus amados? Vamos nos colocar de pé, aplaudindo o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém.